Olá a todos nossos queridos inscritos aqui no canal. Um grande abraço a todos, aos nossos queridos alunos dos cursos teológicos e dos cursos de línguas bíblicas, grego, hebraico, aramaico. Um forte abraço a todos vocês. Aos que não me conhecem, sou o professor Roberto Silva, mestre e doutor em Ciências da Religião pela UMESP, Universidade Metodista de São Paulo, e há 15 anos atuando na docência teológica pela FTLB, Faculdade Teológica e Línguas Bíblicas. Também já lecionei em outras escolas ligadas a instituições eclesiásticas. São 15 anos de docência teológica, entre cursos presenciais e à distância. E aqui no canal, compartilhando um pouco desse conhecimento e também divulgando os nossos cursos. Hoje, estamos chegando ao encerramento do segundo semestre de 2021. Amanhã, quinta-feira, teremos uma confraternização, o encerramento das atividades, também presenciais e à distância, e as férias. Férias que não é tão férias assim, né? Nós encerraremos as atividades a partir de sexta-feira, que será dia 10 de dezembro, até 31 de janeiro, retornando com os cursos no dia 1 de fevereiro de 2022. Ou seja, meus queridos, teremos aí um período de recesso, um período de férias, onde estaremos organizando a parte da secretaria, novos alunos, recebendo novos alunos para os cursos, principalmente EAD, curso básico, médio, bacharel em teologia, modalidade EAD, hebraico, grego, aramaico, Escola de Pregadores, que é um curso que trabalha questões de homilética, comunicação, expressão, oratória, exegese do Antigo Testamento, exegese do Novo Testamento. Se você quer saber mais sobre os cursos, eu posso enviar o catálogo. O telefone é o 11 970 98 42 32. Professor Roberto, eu estarei enviando o catálogo para você, e esse período de recesso é um período também de matrículas. Vocês podem fazer matrículas para o início do primeiro semestre de 2022. Então, antes de começar o conteúdo que eu tenho para apresentar hoje para vocês, eu quero desejar boas festas, boas conquistas, saúde, paz, prosperidade, um ano novo agraciado pelo Eterno, Shana Tová, em hebraico, Feliz Ano Novo a todos vocês, que vocês curtam essas datas festivas ao lado daqueles que lhes querem bem e que sejam momentos agradáveis e que o Eterno proporcione prosperidade, saúde e muita conquista a todos vocês. Queridos, então para finalizarmos também as atividades aqui do canal, acompanhando a finalização do semestre e retornando com as atividades aqui no canal, também depois de fevereiro de 2022, acompanhando o retorno das aulas da faculdade FTLB, Faculdade Teológica e Línguas Bíblicas, eu quero fazer algumas leituras de textos bíblicos, mas nas línguas bíblicas, que seria o hebraico, o grego, propriamente, né? O aramaico, nós temos 5% do Antigo Testamento são textos específicos escritos em aramaico. Inclusive, a forma gráfica para quem é estudante de hebraico é a mesma. Você pega uma Bíblia hebraica com o texto massorético, a mesma forma gráfica do hebraico é a forma gráfica do aramaico. A questão é que tem diferenças na gramática e em palavras. Em hebraico, paz é shalom. Em aramaico, paz é shlam. Então, há certas diferenças que você consegue detectar estudando separadamente o hebraico bíblico do aramaico bíblico.
mas grande parte do texto veterotestamentário, da Tanakh, composta de Torá, Neviim e Kotivim, leis, escritos e profetas, faz parte propriamente do Antigo Testamento hebraico, ok? Para isso, eu tenho aqui comigo a Bíblia Hebraica Stuttgartense. Esse aqui é um material que eu trabalho com meus alunos, né? Ela começa de trás para frente, ok? Esse é o começo dela, de trás para frente. Aqui, Torá, Neviim, Vekotivim, leis, profetas e escritos, tudo bem? Ó, a abertura dela também é de trás para frente, tá? O primeiro livro da Bíblia em português, que é Gênesis, que na Bíblia hebraica é Bereshit, Sefer Bereshit, ou seja, Sefer, livro, Bereshit, princípio, livro do princípio. Esse primeiro livro tá aqui, ó, de trás para frente, tá? Então, o texto, não sei se vocês conseguem ver, ele é todo em hebraico, tá? Então, ó, um dos primeiros textos que os alunos de teologia aprendem é o Sefer Bereshit Aleph Aleph, que é o Gênesis 1, né? Vou fazer a leitura em hebraico e vou comentar um pouquinho, depois eu vou fazer uma outra leitura aqui para vocês. Ó. Bereshit bara Elohim et hashamai ve'et haaretz. Então, Bereshit. O B, gramaticalmente falando, é a preposição inseparável, que pode ser traduzido por em, por, com. No decorrer do nosso curso, apresentamos gramáticos que trabalham as particularidades, artigos, conjunções, preposições, substantivos, adjetivos, pronomes pessoais, interrogativos, demonstrativos, ou seja, fez o curso de grego e hebraico conosco, vai relembrar até o português. Bereshit, B, em, Reshit, princípio. Bará é o verbo. Criou, ele está na terceira pessoa, tá? Terceira pessoa do perfeito, que fica passado. Então, em princípio, criou. Não cria nem criará, porque aqui o verbo está no perfeito, que dá um aspecto de ação concluída, por isso passado. Em princípio, criou Elohim. Muito interessante, muitas polêmicas. Elohim é plural, porque em hebraico in é plural. Então poderia ser traduzido até por deuses, mas em princípio Elohim. Em princípio criou Elohim et. Sinal de objeto direto, não tem tradução, identifica o que está à frente, que é o Hashamai. O que é o Hashamai? O Ra é o artigo definido e o Shamai é os céus. Então fica os céus. Em princípio criou Elohim os céus. Ve'et. O ve, conjunção aditiva e, traduzido por e. E haaretz. O Ra, artigo definido, o Aretz, substantivo, terra. Então, Bereshit bara Elohim et hashamai ve'et haaretz. Em princípio, criou Elohim os céus e a terra. Então, o Sefer Bereshit, livro do Gênesis, Aleph, capítulo 1, versículo 1, ele já começa de cara demonstrando o conceito cosmogônico por trás do redator, onde acrescenta o Elohim como criador do Shamayim, céus, Vehaaretz, e da terra. Muito interessante, tá? Então aqui é uma rápida leitura em hebraico, fazendo uma análise gramatical de alguns textos para vocês. Aí, a primeira tradução do Antigo Testamento hebraico é a Septuaginta, né, que seria o Antigo Testamento em grego, tem toda uma história. Esse é um texto do 2º século antes de Cristo.
muito importante. Tem a influência do rei Ptolomeu, que queria uma cópia do texto religioso judaico na Biblioteca de Alexandria, e todos os detalhes trabalhamos no nosso curso. Então, aqui nós temos o livro de Gênesis, mas em grego, ó. Septuaginta, em grego, a leitura en arche epoisen hoteos ton uranos kai tens gens. O grego é muito interessante, também tem algumas complexidades na leitura. Tem algumas complexidades na leitura, em algumas letras que alguns gramáticos dão som de que ou de re, né, como essa arque ou arre. Também nós falamos sobre as questões das pronúncias, por que ocorre essas questões de pronúncia. Mas aqui está bem interessante, está traduzido bem legal aqui também o texto de Gênesis. Tá? Então, lembrando que a palavra Gênesis nas Bíblias em português não advém do original hebraico, advém da Septuaginta, né? Septuaginta. Gênesis significa origem, princípio, que também deu o nome do primeiro livro da Bíblia em português, Gênesis, que vem da palavra Gênesis. Então, Gênesis é uma transliteração de Gênesis, texto em grego. Em hebraico se chama Bereshit. Então, é muito interessante, né? É muito interessante fazer uma análise da língua, uma análise gramatical, depois uma análise filológica, o que esses termos significavam segundo o pensamento cultural, teológico do autor, do redator por trás do texto, caminhando já para exercícios exegéticos, exercícios filológicos de interpretação. Então, tudo isso nós trabalhamos no nosso curso. Eu tenho aqui o Novo Testamento em hebraico. Embora o Novo Testamento foi escrito em grego, nós temos ele em hebraico a fim de exercitar os nossos alunos que já estão conseguindo ler em hebraico. Então é muito interessante. Por exemplo, eu tenho aqui Matiahu. Matiahu foi colocado como Mateus, né? Aí eu tenho o Aleph, capítulo 1, versículo 1. Ze Sefer Toldot HaMashiach, de novo. Ze Sefer Toldot HaMashiach Yeshua ben David ben Avraham. Mais uma vez, Mateus 1:1 em hebraico. Ze Sefer Toldot HaMashiach Yeshua ben David ben Avraham. Ou seja, este é o livro da geração do Messias e Yeshua. Aqui no canal nós já temos um vídeo que explica que Jesus não se chamava Jesus. É importante destacar que o nome de Jesus é o seu nome mesmo em aramaico, na época, aramaico, hebraico. E Yeshua, não Jesus. Jesus é a transliteração do nome Jesus, que foi inserido no Novo Testamento grego, visto que o Novo Testamento foi escrito em grego. Mas a mãe de Jesus não o chamava de Jesus, o chamava de Yeshua. Inclusive a mãe de Jesus não se chamava Maria também, se chamava Miriam. Então é bem interessante ler os termos no aramaísmo e no hebraísmo do período neotestamentário, porque você consegue compreender até os verdadeiros nomes por trás dos personagens. Tá? Então aqui é possível também identificar os verdadeiros nomes. Por exemplo, Paulo, esse não era o nome dele era Shaul. Tá bom? Shaul. Então existe muita diferença do nome do personagem para uma tradução ou versões que foram sendo escritas. Tá? Vou dar um outro exemplo. Onde Jesus nasceu? Se você falou Belém, tá quase certo.
Porque o nome da cidade é Beit Lehem. Beit Lehem. Ou seja, Beit, casa, Lechem, pão. Beit Lehem. Beit Lehem, casa de pão. Quando foi feita a Bíblia em português, fez uma espécie de vamos portuguesar a terminologia em hebraico. Então o termo Beit Lehem acabou virando Belém. Só que Belém não é o nome da cidade. O nome da cidade é Beit Lehem. Então é muito legal ler o texto a partir do hebraico, que você começa a compreender o verdadeiro nome dos personagens, o verdadeiro nome das cidades. Por exemplo, Jerusalém, o verdadeiro nome não é Jerusalém, porque em hebraico não existe o J, mas Ierushalayim. Ierushalayim seria o verdadeiro nome, Ierushalayim, ok? Por fim, queridos, o Novo Testamento grego. Novo Testamento grego muito bacana. Né? Vamos fazer uma rápida leitura? Kata Ioane, ou seja, Evangelho de João. Vamos ler o verso 1 e o 2, simplesmente. En arche en hologos, kai hologos en prostonteon, kai theos en hologos, hutos en arche prostonteon. Tudo bem? Também poderia fazer en arche en hologos, kai hologos en prostonteon, kai theon en hologos, hutos en arche prostonteon. Então, há algumas diferenças nas pronúncias, que também trabalhamos o porquê dessas diferenças, mas a leitura a partir do grego é muito importante. O grego é uma língua muito rica, os seus muitos sinônimos e significados vão além do português. Então é possível você pegar, por exemplo, a terminologia logos e analisar o sentido dessa terminologia por trás da compreensão filológica do redator. O que ele quer dizer com logos? Por que o theos aparece aqui? Em princípio era o logos, e o logos estava com theon, que também é theos, só muda os casos. O que ele quer dizer aqui com isso? Então, além de trabalharmos as línguas bíblicas, o grego, o hebraico e o aramaico, também trabalhamos as questões filológicas, ou seja, os significados filológicos por trás da terminologia. O que aquele termo significava na mente do redator a partir da cultura e do significado da época que o texto foi escrito. Então é um exercício que vai além de uma leitura contemporaneizada. É você voltar ao passado, reconstruir a história e compreender o verdadeiro significado por trás do seu texto ou do seu bloco literário, que em exegese chamamos de perícope. Queridos, eu vou ficando por aqui. Boas festas, Shana Tová, e não se esqueçam, querem cursos teológicos, línguas bíblicas, a partir de 1 de fevereiro de 2022, estamos a todo vapor com os cursos EAD, cursos de teologia, cursos de línguas bíblicas, modalidade EAD. Querem mais informações? 11 9 70 98 42 32. Falar comigo mesmo, professor Roberto. Que o Eterno vos abençoe. Shalom. Boas festas.